E eu acredito que uma chave aí é sempre como você dialoga com esse público, porque esse público não é técnico, obviamente não é formado, e eu entendo que parte, né, de uma boa dica para todo mundo, né, que está vendo a gente, sejam contadores ou sejam advogados, é conseguir fazer essa transição de você trazer, sem dúvida, o conhecimento, a base de tudo, mas conseguir falar a língua do mercado. Exato. Quando eu chamo a língua do mercado, né, dos empresários, etc., que acabam né, gerando, movimentando todo negócio, Brasil, etc. E aí eu queria saber de você, o que você diria aí que é essa mágica para conseguir alguém que, sem dúvida, pode ser um excelente técnico, né, uma pessoa tecnicamente extremamente capaz, mas tem que ter um quê ali, porque a gente tem que converter esse conhecimento nessa relação, nessa conversa com o mercado, porque senão você pode ser talvez ali o melhor, né, jurídico, tributarista, mas se você não consegue vender, e aí quando eu falo vender é no sentido bom da palavra, né, colocar para a pessoa e explicar o que ela precisa, como que você acha que é uma chave para conseguir essa comunicação? Legal, e você sabe que esse, Vitor, para mim sempre foi um dos pontos mais importantes da relação com o cliente. Como que eu me conecto com o cliente? A conexão para mim é super importante. E quando a gente está falando de conexão, a gente está falando de pessoas. Então eu preciso identificar como eu me conecto com aquela pessoa. Atrás do CNPJ, né, da pessoa jurídica que eu vou prestar o serviço, eu tenho pessoas. E as pessoas são diferentes, as habilidades são diferentes. E eu concordo muito quando você fala da questão do conhecimento técnico. Eu falo, né, para todo advogado que passa no escritório, a premissa é que você tenha o conhecimento. Nunca uma empresa te procura, tendo dúvida se você conhece. O conhecimento jurídico, o conhecimento tributário é a nossa base. O que precisa ser feito para dar esse passo? Por que eu vou me conectar com o cliente? Eu acho que um dos passos principais é a escuta. A gente às vezes ouve, mas não escuta. E aqui eu estou falando de uma escuta que eu chamo de escuta ativa. Eu posso achar que o cliente precisa de uma consultoria ou de uma determinada tecnologia ou de alguma coisa, mas eu não tenho certeza. E o que eu preciso fazer? Eu preciso dialogar com ele, preciso me conectar, eu preciso, antes de sair oferecendo 1000 coisas que caem aí para mim numa bacia de opções, eu preciso tentar captar do cliente qual é a dor, o que ele precisa, aonde eu posso contribuir. Então, ao invés de eu me conectar com alguém falando o que eu faço, eu preciso entender o que ele precisa antes de eu oferecer qualquer coisa. Eu já tive inúmeras experiências que eu vou na empresa achando que eu vou vender uma ação judicial, né? E quando eu chego lá, o que ele precisa é de uma consultoria. Sim.